Será um jogo de muita paciência, né? E também, né, meus amigos, de perspicácia. Por que dizemos isso nessa situação toda que envolve Estados Unidos, o Brasil aqui no instante, né? Todas essas coisas acontecendo. O próprio governo Trump, advogado dele, acaba de dar novas declarações, detonando o ministro Alexandre de Moraes. O Glenn Greenwald também manifestou novamente. A deputada Maria Elvira Salazar, aquela que levantou a foto do ministro Alexandre de Moraes em debate na Câmara lá dos Estados Unidos. Eu acredito que, num primeiro momento, conforme dissemos aqui na manhã, o Paulo Figueiredo tinha contado, tal, eles não sabem se estão sancionados ou não. Chegar lá nos Estados Unidos da América, na questão do visto, eles vão saber naquela hora. É lógico, o ministro Alexandre de Moraes jamais vai para os Estados Unidos enquanto Donald Trump for presidente, enquanto tiver essa situação, enquanto ele for presidente. O próximo passo será a Lei Magnitsky. Só que eu acredito que o governo americano está só aqui na listinha, está só aqui anotando. Aparece um personagem ali para poder detonar, pedir censura, incentivar a censura. Não estamos falando de brasileiro, estamos falando de empresas americanas. Tudo anotadinho ali. Tudo. Ah, jornalista tal, pá. Jornalista tal, pá. Vai passar. Nos próximos meses, eu acredito que muitos deles nem pensem em ir para os Estados Unidos. Mas vai chegar uma hora que eles ganham bem. Estados Unidos faz parte das férias de muitos desses personagens. E eles vão ter uma surpresa muito grande. Uma surpresa muito grande quando tentar entrar na América. Vamos passar sobre essa situação? O vídeo está espetacular. Gente, o advogado de Donald Trump. O Trump não vai manifestar oficialmente. Viram? Conselheiros, pessoas próximas a ele. Então vai compartilhando esse vídeo, pega o link, joga lá dentro dos grupos. Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas, e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos à disposição em todo a planilha do curso que você vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Thiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Thiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui, ó. Esse foi o meu resultado, tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregado e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já, em alguns dias aí de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda, que vocês vão ver só o progresso, logo se transforma em primeira. Tem uma aula gratuita para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo, não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. A casa está caindo geral, eles estão sentindo, lógico, eles vão tentar dobrar a aposta, sempre foi assim. Jamais eles vão retroceder. Quanto mais as coisas acontecerem contra eles, vão dobrar. Aqui já é uma ditadura, isso é um fato. Mas está chegando ao final, porque as ações e reações, meus amigos, é Estados Unidos da América. O Greenwald já colocou nas redes sociais dele, compartilhando aquilo que o conselheiro da Casa Branca havia colocado aqui nas redes sociais dele, repercutindo e também compartilhando a fala de Marco Rubio.
O Glenn foi lá e colocou a foto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que ele é um dos principais jornalistas, ganhador do Pulitzer lá dos Estados Unidos. A coisa degringolou. O advogado de Donald Trump se manifestou. Olha o que ele fala aqui, ó. STF do Brasil é anomalia. Advogado de Trump aponta que a sanção a Moraes vai acontecer em breve. O advogado de Donald Trump, tá? Eles estão aí nessa de soberania, que vai ter reciprocidade. O Brasil precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam do Brasil? Sim, mas não da mesma forma que o Brasil precisa do país americano. Medidas do STF provocam reações inéditas nos Estados Unidos, segundo o advogado Martin De Luca. Ele é representante da Rumble e da Truth Social, empresas ligadas a Trump. Ao jornal Gazeta do Povo, De Luca relatou que o ministro Alexandre de Moraes se tornou alvo de processos judiciais por encaminhar ordens de censura a plataformas digitais norte-americanas. Afirmou ainda que processou Moraes em seu país em fevereiro, depois do ministro enviar determinações por bloquear conteúdos e restringir monetização de usuários dentro dos Estados Unidos sem consultar o governo Trump. Para o advogado, a ausência de defesa do ministro até maio desse ano, até esse mês, indica confiança excessiva por parte das autoridades brasileiras quanto à legalidade dessas ações. Eles acham, o ministro nem contratou advogado dessa ação que aconteceu lá, eles se acham acima do bem e do mal. Eu sou um censor, um ditador mundial, nível mundo. Na visão do advogado, o caso que envolve a Rumble se destacou porque, além de restrições aplicadas no Brasil, Moraes exigiu bloqueios e cortes de receitas em contas nos Estados Unidos. Segundo De Luca, essas iniciativas foram tomadas sem notificação prévia no governo norte-americano, que seria ilegal e inconstitucional. De acordo com o advogado, as ações do ministro podem resultar, olha só, em sanções com base na lei Magnitsky. A legislação permite aos Estados Unidos o bloqueio de bens, impedimento de entrada no país e restrição de relações financeiras globais de pessoas envolvidas em violações de direitos humanos ou corrupção. O governo Lula colocou, não, mas as penas não serão aplicadas aqui no Brasil, pode detonar Bolsonaro à vontade, que não vai acontecer nada com você, Moraes. Só que bancos, companhias aéreas, empresas grandes, né, que essas pessoas que têm um poder muito grande utilizam, são vinculadas aos Estados Unidos. Até o GPS da Força Aérea Brasileira, no qual o avião que o ministro viaja de Brasília para assistir o jogo do Corinthians ali com o avião da Força Aérea Brasileira, é de tecnologia americana. Os satélites são americanos. Essa é uma tecnologia fornecida, mas que pode ser retirada. Peças de veículos, por exemplo, também são, muitos deles, americanos. Ah, mas vamos usar chinês. Vamos ver até que ponto, né? Então, é uma lei que aplica severamente, meus amigos. Não tem como escapar dela. Isso é um fato, o advogado coloca aqui. Essas sanções bloqueiam bens, proíbem a entrada nos Estados Unidos, têm repercussões globais, já que instituições financeiras internacionais evitam relações com sancionados, explicou o advogado. Você pode concordar ou não com ele, mas é inegável que ações dele são únicas. Nenhum outro ministro encaminhou ordens de censura a empresas norte-americanas contra cidadãos norte-americanos, como ele fez. Isso por si só já é fora da curva e justifica um tratamento à parte. E como disse o secretário Marco Rubio, isso pode levar sim à imposição de sanções econômicas. O advogado também confirma que há a possibilidade da sanção afetar familiares de pessoas sancionadas. Isso já aconteceu no passado, quando uma pessoa sancionada tentou burlar as sanções movimentando dinheiro via parentes. Esses familiares podem ser sancionados também. Isso ocorre com sanções secundárias. Sobre outros ministros, De Luca explicou que caso repitam as ações de Moraes, como enviar ordens secretas de censura a empresas norte-americanas, também podem ser alvo de sanções, desde que adotem condutas semelhantes. Por que isso saiu? Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que a semana que vem eles vão julgar as plataformas, né, enfim, vão julgar as plataformas de redes sociais.
A Globo estava desesperada, tentou já sair, não, olha, o STF é muito mais forte, eles vão lavar a honra e vão censurar. E o Feltrin falou esses dias, ó, um dos principais jornalistas brasileiros, ordem da Globo é ofensiva total a favor das regulações das redes. Qualquer convidado que for chamado e for contrário à censura, o apresentador vai ser punido. Quem chamou essa pessoa? Já tinha falado. Aí a Daniela Lima veio toda orgulhosa hoje anunciar. O STF marcou já o julgamento para regulamentar todas as Big Techs. Esses jornalistas estão dobrando a aposta. O caderninho vai comer quente. Tá? Vamos ver aqui. O Marco Civil da Internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, Ele e aí decide mais tudo. especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil, mais especificamente para as redes sociais. É o Marco Civil da Internet, onde o STF está analisando há quase 10 anos a eficácia de um artigo que isenta as redes sociais de responsabilidade no conteúdo que elas veiculam. Nos dias de hoje, onde você tem adolescentes se automutilando no Discord, sem o conhecimento dos pais, porque está... Eles utilizam isso aí, esses casos aí, para poder censurar, mas a verdade deles é essa. Ó. Quer ver? O já foi lesado, e aí ele vai entrar lá no Instagram. Ela fala aqui, quer ver? Feito pela advocacia na justiça, ou se ela é obrigada a controlar esse tipo de controle. E aí eu chamo sua atenção para o seguinte. O fato disso ter sido decidido na noite de ontem é simbólico, porque faz com que você entenda que vem a decisão do Supremo depois da ameaça feita pelos Estados Unidos por... E foi justamente isso, esse ponto aqui. Aí ela fala que é porque tem conteúdo de ódio, misógino, ou seja, depois que a Janja pediu censura aqui, isso aí avançou. Aí ontem teve a decisão lá nos Estados Unidos, à noite, bem à noite, eles tomaram a decisão, olha, precisamos regular essas plataformas. Porque senão as pessoas vão se manifestar demais, vai ficar mais difícil pra gente aqui. Então precisamos regular essas plataformas. Saiu, nada é por coincidência, meus amigos. Aconteceu um negócio ontem, ontem à noite, né, do Marco Rubio, né, ontem à noite eles já estavam marcando censura aqui nas plataformas. É surreal o que está acontecendo aqui no Brasil. Não tem explicação lógica. Eles estão desesperados porque o povo não fala mais a língua, não aceita, não é que nunca falou, né, aliás, mas não aceita mais essas barbaridades, essas atrocidades. Jesus amado. Você tem direito aqui no Brasil a duas coisas, só pagar imposto, imposto e calado. Calado, que é pro seu bem. Imposto é pro seu bem. Imposto, abastecer toda essa máquina, né? Cara, onerosa. Aí veio o Randolfo Rodrigues. Vamos ter, olha, somos quintal dos Estados Unidos. Vai ter reciprocidade. Outro que vai estar aí no caderninho. Que o Brasil era quintal de qualquer país do mundo já passou. Em especial em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um Estado soberano, assim como o Brasil também é. Os Estados Unidos têm o direito de tomar medidas que achar por bem em relação a quem quer que seja. E o Brasil tem também o direito e a prerrogativa de, se for o caso, avaliar eventuais reações a medidas tomadas pelo Estado americano. É revoltante saber que um cidadão como esse é senador. E mandou e desmandou ordens totais aí quando o Bolsonaro era presidente dentro do STF. Tudo que ele fazia, ele pedia, ele na época estava no Rede, que era um partideco, ele conseguia. Porque a democracia funciona assim, você tem a maioria que vota a favor de uma coisa, mas umzinho, reage lá no Supremo, imediatamente ele tem o seu desejo atendido e aquela maioria, não adiantou nada. E aí o povo fala, para que serve um senador? Para que serve um deputado? Sendo que o STF vai resolver tudo. Ai, Jesus amado. Dr. Chiquini, né, explica a situação que está a justiça, gente. O certo virou o errado é o certo. Olha esse vídeo. Da série Eu Não Posso Ver Isso Sozinho.
penso que nós temos que garantir a tranquilidade da sociedade nessa violência policial que campeia aí. Violência policial que campeia aí. Que outro dia mataram 7. E estamos averiguando isso ainda. Isso causa intranquilidade social. Não o fato como consta deste processo. A meu ver, a violência causa intranquilidade. O tráfico não causa, para mim, no meu ver. A violência policial causa intranquilidade, o tráfico não. Eu preciso ficar calado nessa democracia que a gente vive. O tráfico não causa, para mim, no meu ver. Deixa eu falar uma coisinha para Vossa Excelência. Segundo estudos, 70% dos homicídios têm relação com o tráfico de drogas. Quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso são pesquisas. Veja aqui comigo. Olha só, governadores e secretários de segurança pública e lideranças policiais, de modo geral, são categóricos na afirmação de que tráfico de drogas é responsável por mais de 70% dos assassinatos de jovens negros das periferias. Grande doutor Chiquinho, né, mostrando tudo. A justiça está de cabeça para baixo. É um absurdo tudo que a gente está assistindo. Aí eles tomam essas decisões. Regular as redes, todo mundo fica caladinho. Ninguém pode falar mal. Não vai ser preso. Vai ser preso. Mas você está numa democracia. A democracia pujante, né? Ah, meus amigos. Vamos para a parte boa do vídeo, né? O recadinho de vocês aqui tão legal, tão bacana. Vocês aí, tanto carinho, né? Vamos dar um abraço aqui pro Gerson Luiz Alves, aqui com a gente. Ô, meu queridão, obrigado por tanto carinho. Gerson mandando mensagem aqui pra gente. Né? Mais pessoas a gente colocando aqui. O Ginoel Muniz também aqui acompanhando o nosso trabalho. Né? Aqui os amigos, né? A Flora da cidade, né, de Montes Altos também acompanhando aqui o nosso trabalho. Obrigado, Florinha. Deus abençoe você, viu, meu bem? Meu amigo Tiago, né, da cidade de Florianópolis, acompanhando aqui com a gente sempre, lá de São José. Gente, obrigado por tanto carinho, tanta consideração. Eu fico muito contente com todas as mensagens carinhosas que vocês deixam aqui, ó. Olha aqui o Daniel aqui, por exemplo. Grande Fabiano, tamo junto, um abraço de Águas de Lindóia. Ô Dani, Águas de Lindóia, obrigado pelo carinho, irmãozão. É todo mundo aí. Deixa a cidade. Chega lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Deixa o nome de vocês, a cidade, que a gente vai falando aqui pra gente até ter uma proximidade maior aí, é bem legal, tá bom? Grande abraço para todo mundo, fique sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!